Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um programa do Outro Lado da Mesa, o câncer por um outro olhar. Para mais um bate-papo informativo referente ao mês de fevereiro. Fevereiro laranja, né, Juliano? Justamente, Gabriel, hoje acho que o tema vai ser bacana, né? Até pra gente aprender, porque não é nosso contato do dia a dia, não é nossa especialidade Corri que duro dessa mexe com eu especialidade. também. Até vou conversar com a profissional que está aqui sobre isso. É um episódio mais informativo, como você disse mesmo. Então, acho que vai ser bacana para elucidar isso daí para a população em geral. Sim. Gabriela Matias. Quem é Gabriela? Por que medicina? E por que hematologia? Eu queria emendar essa questão, por que hematologia? Porque na minha residência, pelo menos, a enfermaria de oncologia era junto com reumato e hematologia. Reumato e onco ia tranquilo, mas na hematologia era sofrido. O pessoal sofria muito, os residentes, coitados, plantões e plantões. A Uhum. gente ia embora pra casa e estavam eles lá. E também eu acho uma observação, acho que a residência de hematologia tinha que ser 3 anos também. Eu, pelo menos, acho que 2 anos é muito pouco. Eu, particularmente, acho hematologia muito difícil. É muito difícil, Muito difícil. realmente. Eu também acho muito difícil. Acho que não tem nenhum hematologista que acha que a especialidade é fácil, não. Não. A gente também acha que é muito difícil. Bom, então, primeiro, por que eu escolhi a hematologia, que é essa especialidade tão desafiadora? Na verdade, nem eu sei direito, só foi acontecendo. Na residência de clínica médica, primeiro eu escolhi clínica médica porque eu queria fazer a área de oncologia. E no final da residência, quando tinha que escolher ali a prova para prestar e fazer as inscrições já, eu fiquei, meu Deus, será que eu faço para oncologia? Para que eu faço? E eu comecei a ter contato com alguns pacientes de hemato, não tanto contato, mas despertou um interesse em mim e eu comecei a pesquisar como que vai ser o dia a dia do hemato. Porque quando a gente começa a trabalhar, depois que a gente se forma, a gente precisa entender como que vai ser o dia a dia, se a gente vai ter qualidade de vida, como que você se imagina no Se aquele futuro. dia a dia se adequa àquilo que você Exatamente. pensa para o seu futuro. Você vai dedicar, a gente vai entregar a sua vida àquela especialização. Eu acho Exatamente. bacana você falar isso porque nós estamos no meio acadêmico. E eu sempre bato isso com os alunos, porque eu vejo uns alunos querendo algumas especialidades, nada contra, mas algumas especialidades que demandam muito tempo. E aí eu falo realmente isso. Falei, você se enxerga fazendo isso, Uhum. você pensa na sua qualidade de vida, no seu tempo em casa, seu tempo com os filhos, você consegue Sim. imaginar isso, porque realmente acho que é o que você falou mesmo, você tem que ver o dia a dia daquela especialidade. E Isso. uma pergunta que eu tenho também, porque na questão da hemato, você fez residência lá no Santa Rosa, nós dois ainda fizemos onco, mas a gente tinha muito contato com onco lá no Hospital Geral, mas eu creio que no Santa Rosa não tinha tanto contato assim com a hemato. Acho que quase nenhuma residência de clínica médica, pelo menos em Cuiabá, tem tanto contato com a hemato assim. Nenhuma residência mesmo aqui em É, Cuiabá, nem as faculdades têm sim. muito contato, né? Eu na faculdade não tive, assim, quase absolutamente nada de hemato. E daí, assim, vi alguns casos de pacientes internados na enfermaria. Cheguei a fazer um estágio no banco de sangue, fiz um estágio também no Hospital do Câncer. E daí lá que eu comecei a ter mais contato com a especialidade. E o que me despertou o interesse da hemato foi o fato de eu poder escolher vários modos diferentes de trabalhar. Não só consultório. Então, assim, o consultório eu gosto muito de fazer consultório. Hoje, a minha maior demanda do trabalho é o consultório. Mas o Hemato tem a parte hospitalar, tem a parte laboratorial também, que é muito interessante, e tem a parte também do banco de sangue. Então, abre um leque mais de opções. Por exemplo, se um dia eu cansar de consultório, porque demanda muito da gente, e se eu quiser me aprofundar na área laboratorial, eu posso ficar só na parte de exame. Tem a parte de procedimento, que a gente faz a biópsia de medula também. Então, são coisas que me agradaram
E eu sou uma pessoa muito prática, não sou muito de ficar fantasiando as coisas. Então eu já fui para esse lado já que eu vi que eu tinha várias alternativas de trabalhar. E daí aconteceu de eu prestar a prova, fui para São Paulo. Chegando em São Paulo foi assim, tudo diferente. A especialidade era uma especialidade que parecia que eles estavam falando outra língua. A gente sabe bem o que é isso. Na oncologia não passamos por isso. Aham. Porque nem o William, seu marido tá aqui, UTI, querendo ou não, ainda na clínica médica você tem Tem um grande contato. contato, né? Mas oncologia, hemato, eu acho que é um mundo à parte, né? Eu lembro que eu passei na residência, primeiro dia de residência, o meu chefe chegou pra mim, prescreve tal esquema. Eu olhei assim pra ele e falei, tá, isso é o quê? É antibiótico? É anti-inflamatório? O que seria isto, né? É bem difícil mesmo você conseguir acostumar, né? Muito. E daí vocês falaram da questão da enfermaria de hemato, né? Nossa, então assim, eu entrei na residência e foi bem assim no carnaval. Então, o primeiro dia na Bem-vinda. residência foi um plantão no carnaval. Um plantão de 24 horas, que a gente tinha esse plantão da hemato na residência, que era de 24 horas no final de semana. Você entrava na sexta-noite e saía só Sábado à no noite. sábado à noite. Ou de sábado à noite para domingo, enfim. E o problema era o seu R+, né, ficava com você durante o dia e à noite ele não ia dormir lá, ele já tinha virado R2, não ia ficar lá. E o desespero, meu Deus, porque daí tinha a enfermaria da hemato e a enfermaria de transplante de medula pra gente cuidar. E eu nunca tinha visto nada daquilo, a gente tinha pronto atendimento de hemofilia também sob a nossa responsabilidade. Então, assim, eu lembro que eu fiquei assim, eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu cheguei até aqui, eu não vou chorar. Mas a vontade de você chorar e sair correndo. Eu acho que não é só essa mudança de mundo da residência, mas é a adaptação a uma nova cidade. Sim, Você também. sai de Cuiabá, que nem o Gabriel foi para Brasília, foi para Campinas, você foi para São Paulo. É um mundo totalmente diferente, né? Então, eu achei essa adaptação de local, de ambiente de trabalho e estudo, de um mundo à parte que você nunca teve esse contato antes na sua carreira médica, é bem desafiador. Gabi, e você Demais. falando, começou a me passar um filme na minha cabeça aqui, porque eu venho de um serviço da graduação, onde a Uhum. hematologia é muito forte, que é o HC lá de Aham. Curitiba, que era, até então era referência do transplante de medula óssea, mas assim, era algo surreal. O prédio tinha 15 andares, a hematologia ficava no 15º andar e ninguém entrava. É, Entrava só o pessoal da hematologia, era Aham. fluxo laminar, você tinha que entrar Aham. numa sala, tomava um vento na cara para limpar os germes, trocava Aham. de roupa. Então ninguém entrava. O ambulatório de hematologia, ele andava muito colado com o da oncologia, porque historicamente a residência de sim. hemato era junto com a onco, Aham. depois acabou saindo, mas os serviços mais antigos mantinha ainda um paralelo, né? Onco-hemato. Mas assim, como eu disse, era outro mundo, a gente, apesar de ter um serviço muito forte, nós acadêmicos não participávamos desse lugar. Mudei para Cuiabá, uma cidade completamente nova, diferente, onde eu não conhecia ninguém. Comecei a dar plantão no Hospital Geral, de pronto atendimento. E na época existia o transplante de medula óssea, um serviço de hematologia do ITC, Um breve tempo ali É. e o que existia o paciente ficava transplante. internado lá no Hospital Geral. Uhum. E a responsabilidade da enfermaria durante a noite era do plantonista do pronto atendimento. Uhum. Recém-formado, numa cidade nova, sem conhecer ninguém, sem saber, não conhecia nenhum hemato para pedir recurso. Uhum. E o paciente da hematologia, aquele que você dá. Esse paciente está internado, pelo menos, é esse que dá oi Uhum. agora e daqui 5 minutos ele tá sangrando, né? Uhum. É assim mesmo. É complicado isso daí. E olha que esses pacientes que tiveram nessa época no Hospital Geral, eles faziam um transplante autólogo, que claro tem seus riscos, mas é muito mais tranquilo esse paciente do que o transplante halogênico. Então, assim, é realmente bem isso que você falou. Ninguém entra no andar, o pessoal abre a porta para chamar, coloca só a cabecinha, chamar alguém
E daí a gente tem que sair lá fora pra conversar, todo mundo tem medo mesmo. É que nem enfermaria da psiquiatria, né? Ninguém quer entrar É. também, né? É bem... Tipo isso. Mas, Gabi, explica pra mim esses tipos de transplante. acho Quando a que gente entrar no assunto do Fevereiro Laranja, que você acabou de citar, o que seria cada tipo de transplante? Então, a gente tem dois tipos de transplante. O transplante de medula autólogo, que na verdade eu até explico isso para os pacientes. Não é nem um transplante em si. Por quê? Porque transplante, quando a gente pensa em transplantar, a gente pensa em pegar algum tecido ou órgão de outra pessoa e transplantar para outro ser, né? O transplante autólogo você não precisa de doador, a célula coletada é a sua célula mesmo. Na verdade, ele é um tratamento de alta intensidade, uma quimioterapia de muita intensidade, onde sua medula óssea vai ficar aplasiada, ou seja, suas células de defesa, suas células vermelhas, suas plaquetas, elas abaixam todas, as células de defesa zeram, até a gente reinfundir as suas próprias células, ou seja, uma bolsa de sangue que a gente coletou antes de fazer essa quimioterapia, e a gente coloca, transfunde novamente depois de ter feito essa quimioterapia muito intensa, e sua medula vai reconhecer essas células que foram transfundidas e vai começar a trabalhar e funcionar de novo. Então, esse é o transplante autólogo de É como se seu você mesmo. resetasse a medula óssea. Exatamente. Você zera ela e boa coloca analogia. ela para funcionar de novo. Sim. E daí os pacientes também perguntam uma dúvida. Mas se eu tenho câncer, se a minha célula é doente, como que eu vou pôr a mesma célula? Daí tá a explicação. Na verdade, a gente só faz o transplante de medula autólogo para consolidar o tratamento. Esse paciente já tem que estar em remissão quando a gente for fazer esse transplante. Então, Senão, não teoricamente, esse sangue adianta. coletado não tem Não células tem mais tumorais. células tumorais, exatamente. A doença já está em remissão. Ou remissão completa, ou remissão parcial. No mieloma a gente usa muito o termo de resposta parcial muito boa, né? Então, assim, as células neoplásicas não estão mais ali, por isso que a gente coleta naquele momento, e daí faz essa quimioterapia muito intensiva para consolidar. Por que consolidar? Para evitar que esse tumor, esse câncer, ele volte mais rapidamente, ou então não volte, né? No caso de linfomas, etc. Daí tem a parte mais complexa, que é o transplante de medula óssea halogênico. Esse transplante de medula óssea halogênico, ele precisa de um doador. Daí esse doador ele pode ser aparentado, daí é quando são os irmãos, ou pai, mãe ou filhos, né? Ou ele pode ser de um doador não aparentado do banco, né? Que a gente tem o Banco Nacional e tem o Banco Internacional. Antigamente se usava também doador de cordão umbilical, mas hoje em dia é muito raro as equipes que ainda usam, tá? Que não teve os desfechos com doador aparentado e não aparentado são melhores que os de cordão. Então, o de cordão é assim, raros casos, quando não tem muita opção, eles usam cordão. Mas na grande maioria das vezes é o aparentado mesmo, né? Então, o irmão ali. Hoje em dia também eles já fazem muito de pai e mãe e filhos, que a gente chama de haploidêntico. Então, você não precisa ter a 100% da compatibilidade. Se tiver 50%, já consegue fazer. E isso, assim, melhorou muito, porque não ficou restrito só, né? Tinha gente que Ampliou não mais tem o irmão. leque de possibilidades. Exatamente. Só que ele é um transplante que, assim, exige muita preparação. Depois do transplante também precisa de muitos cuidados. O paciente fica, assim, muito tempo acompanhando. No primeiro ano são consultas regulares, mensais. Pode ter algumas complicações, tanto precoces como tardias, né? Mas como funciona a prática do negócio ali? Então, o doador ele vai fazer a coleta dessas células, que pode ser tanto de fonte da própria medula óssea, daí o que é? É você fazer a punção com a agulha lá no osso do quadril e retirar esse sangue. Manualmente mesmo, é bem trabalhoso esse tipo de coleta, inclusive. Quando eu lembro na residência a gente fazia essas coletas, a gente entrava em 4, 5 pessoas para poder fazendo, porque assim, como tem que juntar uma bolsa de sangue, às vezes, de quase 1 litro, então e São as várias seringas são, aspirações.
A seringa é Pequenas. pequena, 20 ml, são várias aspirações. E, assim, quem coleta a medula sabe que ele é chatinho para coletar, dói pra caramba a mão. A gente faz muita força com a mão. Então, dói, daí vai se revezando e tudo mais. Esse procedimento da medula, ele é feito no centro cirúrgico com o doador sedado. Então, o doador não sente dor nenhuma. Ainda bem, né? Não, Eu já tava começando a ficar assustado aqui. o doador não sente dor nenhuma, no outro dia geralmente já vai embora. Raras as vezes que precisa tomar um soro ou até receber uma transfusão de sangue, mas a maioria das vezes é bem tranquilo para o doador, não tem nenhuma intercorrência. Só que hoje em dia também já se usa muito a fonte periférica, sem fazer essa coleta direto da medula. Então, o que a gente faz para fazer a coleta periférica? Estimula a produção das células de defesa do doador, então pode ser com granuloquine, com neulaxin, com algum outro, tem até medicações que dá também para usar para estimular. Daí as células do doador sobem e eles fazem uma coleta de sangue periférico, da veia do braço, por exemplo. Coloca o paciente numa máquina de aférese, né? Daí precisa passar um catéter, né? Um catéter mais grosso, mais calibroso, para não perder a veia. E coloca o doador nessa máquina de aférese, ela retira o sangue do doador e essa bolsa é armazenada. Então, essas são as duas formas de coleta do doador. Essa por aférese é mais tranquila ainda para o doador. Ele vai lá, coleta e vai embora, como se fosse uma doação de sangue. Um pouco mais complexo que a doação de sangue, mas um pouco mais complexa porque ele precisa fazer o preparo das injeções, e vai para a máquina também. E vai para a máquina. Demora mais, né? Mas talvez, o pós seria muito parecido a doar sangue. Muito parecido. E a máquina mesma que a gente usa para doar plaqueta, né? Então quem já doou plaqueta já conhece a máquina também da aférese. Enfim, daí essa medula ela pode ser congelada se a gente não usar na mesma hora, ou ela pode ser infundida fresco, quando a gente já infunde no paciente. O doador pega, a gente já infunde no outro dia ali, ou logo depois no paciente. E o paciente, como que vai ser a preparação? Ele também vai fazer uma quimioterapia bem agressiva, porque ele precisa zerar as células do sangue dele, da medula, para receber as células novas. Além da quimioterapia intensiva, se faz a radioterapia do corpo inteiro. Total Body Radiation, né? Então, é uma das únicas indicações de radioterapia do corpo inteiro, né? Porque tem micose fungoide também, mas essa é uma das indicações. Exatamente. E daí, então, essa é a preparação pro transplante. É feito, assim, vários exames, porque o paciente vai ficar imunossuprimido por muito tempo. Então, tanto sorologias do doador, sorologias do próprio paciente, tudo, assim, é muito, muito, muito rígido, tá? Então, são muitos detalhes que não pode passar nada despercebido, porque é um tratamento muito delicado, né? E depois, então, de fazer que a medula tá zerada, daí recebe essa medula, a bolsa que foi coletada do doador, daí o paciente recebe como se fosse uma transfusão de sangue também. E daí ele vai ficar lá no hospital com as células da medula zerada, então ele vai precisar de transfusão de sangue, de transfusão de plaqueta. Ele vai ficar com a imunidade muito baixa, então qualquer coisa, vírus, bactéria, ele pode pegar. Por isso que na enfermaria de transplante as visitas são tão restritas, né? Se precisar, ele vai tomar antibiótico, vai ter todo esse suporte. Geralmente, depois de umas 2 a 3 semanas, por aí, a medula pega. O que é a medula pegar? É a sua medula reconhecer as células do doador como delas mesmo e começar a produzir e funcionar. E daí, geralmente, a gente faz a festinha da pega da medula, ganha balão, né? Bate palma, tira foto e tudo mais, porque é uma vitória, porque esse processo que fica até a pega da medula é muito complexo. E tem, assim, Gabi, uma porcentagem, assim, dos pacientes que fazem um transplante alogênico, é isso o nome, né? Que tem sucesso e os que não têm sucesso. Existe mais ou menos, assim, para... É difícil de falar de porcentagem, por quê? Porque depende muito do paciente, né? Então, às vezes, se a gente tem um paciente sem nenhuma comorbidade,
se ele é jovem, se ele é idoso, se ele tem alguma comorbidade. Então, tudo isso vai influenciar no prognóstico. Outra coisa que influencia também é a doença. Então, assim, é uma doença que a gente está transplantando em primeira linha de remissão, é um paciente que já tratou ali 2, 3 linhas, e daí que a gente foi transplantar. Se esse paciente vier mais debilitado para o transplante, a resposta também vai ser pior. E quais os locais, Gabi, que tem aqui? Cuiabá não se faz. Quais locais que você fala que tem maior prática desse? Eu imagino que seja lógico, São Paulo, mas que tenha prática desse tipo de transplante. Na verdade, assim, grandes centros de referência, não só São Paulo, mas Rio de Janeiro, Curitiba também tem o HC, tem o Hospital Nossa Senhora das Graças, lá que transplanta muito. Lá em São Paulo, no setor público, tem a USP, né, o HC da USP, tem a Unifesp, onde eu fiz residência, tem o Hospital Santa Campinas também Marcelina, tem, tem da Unicamp, tem Ribeirão Preto, a USP Ribeirão também é um centro de referência de hemato, assim, fortíssimo. E tem o AC Camargo, né, na parte privada. Tem os hospitais maiores lá de São Paulo, todos, Rio de Janeiro também. No Nordeste também tem bastante local que transplanta, Salvador, Recife, Fortaleza. E daí aqui no Mas no Centro-Oeste ficou mais em Brasília mesmo. Campo Grande também não transplanta. Goiânia eles fazem autólogo, halogênico não. O autólogo é mais simples, né? Mas a gente, assim, os pacientes perguntam muito por que não tem aqui em Cuiabá tem tanta coisa, né? Eu falo que não tem gente o suficiente, porque a nossa população no estado é pequena, né? Sim, sim. Então a gente pega a população do Mato Grosso, às vezes é uma região ali de São Paulo, da cidade de São Paulo, é um bairro, uma comunidade o DF ali. inteiro tem 3 milhões e meio. O Mato Aqui, Grosso não 4 tem milhões. isso. Exatamente. Quase 4 milhões, eu acho. O Mato Grosso não. E assim, são tratamentos caros que precisam de muito investimento em infraestrutura, parte laboratorial, exame, banco de sangue, freezers de criopreservação caríssimos, gente especializada só nisso, e assim, daí não teria gente suficiente para girar esse serviço. Você precisa de volume para o custo Se ser bancar, efetivo, né? e precisa de expertise também, né? Exatamente. O profissional precisa estar com a mão naquilo que ele está fazendo para poder fazer. Gabi, a gente vai, acho que, discutir algumas coisas, mas já que você começou a falar em tratamento, vamos pegar um tratamento um pouquinho mais polêmico. Um tratamento um tanto quanto oneroso para todos, que ainda não está aprovado pela agência regulatória, pelo menos até este momento, dia 6 de fevereiro, não temos aprovação ainda. Que é o tem que deixar bem claro que estamos falando 6 de fevereiro. De 2026, do CARTCEL. O que é o CARTCEL? Qual é essa revolução toda que ele traz no tratamento hematológico? Uma revolução até, acho que na medicina, mundo, né? Medicina e no mundo jornalístico, né? Porque qualquer informação do CARTCEL que vem, se você coloca na Globo, em qualquer uma, é uma comoção em geral, né? Isso daí. O CARTCEL, assim, foi uma coisa revolucionária mesmo. E a hematologia, até uns anos atrás, tinha aquela impressão assim, o paciente está com essa doença, vai morrer, não tem o que fazer. E assim, de 10 anos para cá, 5 anos para cá, mudou muito. Então, a gente tem muita coisa nova, graças a Deus, saindo para melhorar a vida desses pacientes. E o CARTCEL foi uma delas, que já vem aí de alguns anos, eles fazendo estudos, já teve CARTCEL do Brasil, da USP Ribeirão, feito, tudo isso daí que foi a comoção, né? Foi. E daí, como que funciona o CARTCEL? O CARTCEL, ele é uma terapia gênica, né? Então, eles coletam as células do paciente, a gente sempre tenta associar com o transplante, que é o que a gente conhece, né? Então, aquele mesmo raciocínio que eu disse, de coletar as células do paciente, só que essas células, elas são mandadas para ser manufaturadas, ou seja, ela vai para um laboratório. E daí, por que é tão oneroso? Porque ainda não se manufatura no Brasil. Então, vai para os laboratórios dos Estados Unidos. Eu tive um paciente que fez recentemente, foi para a Holanda as células dele.
Então, o material do O paciente material do tem que viajar. paciente viaja. E lá no laboratório, que é a empresa que faz o CAR-T, que tem vários laboratórios já que fazem, né? A Johnson, a Kite, enfim, vários. E daí lá eles manufaturam essas células, eles modificam elas geneticamente por ajuda de um vírus, tá? Que consegue identificar através dos linfócitos, eles modificam com o vírus para os linfócitos T atacarem as células cancerígenas. E daí essas células voltam para o Brasil e são infundidas no paciente. E por que foi tão revolucionário? Porque a gente viu que pode curar pacientes que antes já não tinham mais prognóstico de cura. Hoje o CAR-T já é feito para linfomas, para leucemias e para mieloma também. É legal porque, falando de leucemia agora, né? Acho que até o ambiente aqui tá laranja. E acho que falar sobre o Fevereiro Laranja, né, Gabi? Que é sobre conscientização da leucemia em si. Uhum. Leucemia crônica, leucemia aguda. Eu vou ser sincero que toda vez que eu tentava estudar isso, me Hum. embaralhava. LMC, ele não sei o que lá. Não, até Nunca hoje foi meu forte. nunca foi meu forte. Eu participava também da oncologia, na oncologia a gente passa um tempo na Hemato, eram 2, 3 meses que eu passei na Hemato, e na Unicamp é muito forte a Hemato, tanto que tem um prédio só para de ambulatório só da Hemato, ele é separado do hospital, de tão forte que é a Hemato lá, e eu passava por isso e eu vou ser sincero que eu acho bem difícil. Gostaria de que você explicasse um pouco do que é leucemia, os tipos de leucemia, Né? o que é a importância desse fevereiro laranja dentro E da até mesmo assim, especialidade. quando suspeitar, o que o paciente pode sentir, Sinais, pode sintomas. apresentar para suspeitar que aquela alteração no exame de sangue, aquilo que ele está sentindo pode ser uma leucemia. Então, a leucemia é uma doença, esse mês é muito importante para a gente conscientizar das pessoas o que é a doença, né? Leucemia é uma doença que não tem como a gente fazer prevenção, né? Então, assim, prevenção a hábitos de vida, igual para todos os outros tipos de câncer. Hábitos de vida saudáveis, alimentação, atividade física, não fumar, bebida alcoólica em excesso, tudo isso. Mas essa é a importância da campanha, então. Conhecer, tentar reconhecer os sintomas para não atrasar diagnóstico, não atrasar tratamento e tudo mais. A leucemia aguda, principalmente, é a que mais a gente vai ver essa questão de sintomas e sinais de alerta, tá? Que as pessoas têm que saber reconhecer para procurar um auxílio médico. Como ela é uma doença do sangue, da medula óssea, no nosso sangue, na medula óssea, são produzidas as hemácias, as células de defesa e as plaquetas. As plaquetas, elas são importantes na parte da coagulação. Então, quando a gente tem plaqueta reduzida, o paciente pode ter sangramento. Isso, sangramento no nariz, sangramento nas fezes, sangramento na urina e os roxos, né? Então, aquele roxo que a gente chama de equimose na pele, sem a gente bater, aparecimento sozinho, apareceu, nossa, eu não fiz nada ali, apareceu roxo em vários locais do corpo, isso chama atenção. Febre e infecções também, pegou uma infecção, não tá melhorando, tá indo de um curso diferente do que era esperado. E a anemia, né? Por conta da baixa das células vermelhas do sangue. A anemia vai dar cansaço, falta de ar quando você for fazer um exercício mais forte, dor de cabeça, pode dar palpitação no coração, palidez, né? Então, esses são os sintomas que podem aparecer. Além disso, a depender do tipo da leucemia, pode também aparecer as ínguas, né? As ínguas aumentadas, pescoço, região da virilha, na região das axilas, são os locais mais comuns de aparecer também. Todos esses sinais chamam a atenção. E daí a doença se diferencia, então, entre crônica e aguda. O que é a crônica? Vou começar pela crônica, que é mais tranquilo. Me dá medo. Isso Mais tranquilo para ela. A crônica, então, elas são células que vão aumentando lá na sua medula óssea de forma crônica, ou seja, lentamente, tá? Então, o paciente, às vezes, ele demora a perceber algum sintoma, muitas vezes percebe porque fez um exame de rotina, um check-up, viu no hemograma a alteração,
vezes descobre sem ter nenhum sintoma ainda. A gente tem 2 tipos das leucemias crônicas, a mieloide e a linfóide. Isso depende do tipo celular, ou seja, de qual célula de defesa que está sendo acometida. Se ela é de origem do mielócito ou se ela é de origem do linfócito. E daí, então, essa leucemia mieloide crônica, ela vai aumentar todas as células de defesa, pode aumentar plaqueta também. E a gente vai ver isso no próprio hemograma, que é um exame simples que, né, todo médico costuma pedir. Esse paciente também ele pode ter o baço aumentado, porque o baço é um órgão linfohematopoético, né? Então, quando a produção de células sanguíneas estão muito aumentadas, o baço também pode crescer. Então, o paciente vai ter as alterações do hemograma, o baço crescido e os sintomas B, que a gente chama, né? Então, às vezes perda de peso, um cansaço, suador noturno, anormal, às vezes molha o lençol, né? Esses sintomas constitucionais. Já a LLC, que é a linfóide, então de origem do linfócito, ela pode dar o aumento das línguas, que é bem comum. Então, pode aparecer essas línguas aumentadas, às vezes em até locais que não são tão comuns também. Às vezes no braço aqui, na troclear e tudo mais. Também pode aumentar o baço. E os sintomas constitucionais do mesmo jeito da outra. Ambos a gente vai ver alteração no hemograma, tá? E vai ser o que vai chamar a atenção. Tratamento das leucemias crônicas também, por que é mais tranquilo? Porque o tratamento é oral, principalmente da LMC, né? A gente tem várias linhas tem várias opções de tratamento hoje em dia. Isso mudou de uns 15 anos para cá, mais ou menos. Antes, leucemia mieloide crônica era uma doença super grave, porque não tinha medicação, assim, que agia, né, no alvo da mutação. Os pacientes ou transplantavam ou morriam. E hoje em dia, o paciente com LMC tem uma sobrevida aí, ó, praticamente igual à população normal. Com medicação oral. Com a medicação oral. Até se estuda ainda, na verdade já tem estudos, né, pra gente tirar, quando esse paciente está em resposta completa, tirar A a medicação. medicação e ele ficar sem observação. Então, é uma revolução Então conseguiu mesmo na reverter uma doença. doença extremamente grave que era Exatamente. só com um transplante Aham. para um A própria tratamento medicina. que às vezes o paciente consegue ficar até sem o tratamento. Até sem o tratamento. Perfeito. Daí a gente tem a leucemia linfocítica crônica, que ela é uma doença que, na grande maioria das vezes, ela não vai precisar ser tratada, tá? Porque a gente só trata se o paciente tiver sintomas relacionados à doença. Que seria esses sintomas que eu falei de cansaço, perda de peso. As ínguas, por si só, não são indicação de tratamento, elas precisam ser ínguas que estejam atrapalhando a vida do paciente, se ela é muito grande no pescoço e está incomodando para o paciente engolir, ou se ela está por dentro do abdômen lá e está empurrando algum órgão. Senão, não tem indicação de tratamento. Por quê? Porque tratar ele antes no diagnóstico ou tratar só quando o paciente precisar não vai mudar a sobrevida desse paciente, tá? E assim, 2/3 desses pacientes não vão ser tratados, porque não tem necessidade. E para esses que precisam ser tratados, também temos muitas opções de tratamento. E nessa doença sai remédio assim, ó. Todo ano saindo coisa nova. Então, o tratamento hoje em dia também, a gente tem tratamento só oral. Sem causar. E tratamento fixo. Antes, quando surgiram os orais, que eram os inibidores de BTK, eles eram de tratamento contínuo. Hoje a gente já faz um tratamento fixo. O paciente usa por um tempo E e seguimento. depois, tá? São doenças que a gente ainda não fala em cura, mas são doenças que atingem remissão e o paciente consegue ter uma vida muito boa, vida normal, qualidade de vida 100%, tá? E daí vem as agudas, né? Esse é o problema. Essas são mais essas dramáticas. são mais dramáticas. Então, a gente nunca é fácil dar um diagnóstico de leucemia aguda para um paciente e a pessoa, assim, você nunca espera uma coisa dessa, né? É muito
É muito delicado esse momento. E, inclusive, eu dei um diagnóstico ontem para uma paciente. Não é fácil, a pessoa tem que choradeira, tem que assimilar para conseguir ver os próximos passos, porque além de ser um diagnóstico difícil, a doença é muito aguda, muito agressiva e precisa ser feito tudo muito rápido. Isso que eu ia te perguntar, é nessa que o paciente às vezes não tem muito tempo de processar porque ele precisa começar a tratar de imediato, né? Exatamente. Então tem que ser, eu falo para eles assim, ó, agora não pensa lá na frente, é hoje. É hoje, no máximo você vai pensar em amanhã. Então vamos resolver o que a gente tem que resolver hoje. Por que então é um diagnóstico tão difícil, né? Porque é uma doença que tem cura, tem tratamento, e hoje em dia também tem muita novidade no tratamento, melhorou muito o prognóstico dessas doenças, mas que é uma doença que, se eu não tratar, o paciente vai morrer e morre muito rápido, né? Então é coisa de semanas, às vezes, sem tratamento, esse paciente vai morrer. Por isso que é importante as pessoas se conscientizarem da doença, porque teve sintomas, procura atendimento médico, Sim. né? E daí o tratamento as leucemias agudas também podem ser linfóides e mieloides, né? Nesse mesmo raciocínio da linhagem celular. E o tratamento é com quimioterapia, né? Então, quimioterapia, a gente tem algumas imunos já, que são ali terapias altas também, que dependendo do tipo, dá para usar junto com a químio. São quimioterapias intensivas, que na grande maioria das vezes a gente faz com o paciente internado. Então, é aquele paciente, ele foi com uma febre para o pronto atendimento. Daí ele chegou lá, ele já não vai mais sair, ele vai ficar ali e já vai fazer o diagnóstico, já vai receber o suporte, vai começar o tratamento ali ainda, ali na mesma internação. Realmente não tem como assimilar, né? Porque você E chegou não dá com uma tempo, né? febre Você acha e que é já... alguma Você acha que você tá com amidalite, uma amidalite. a leucemia, e provavelmente você vai ficar internado pro próximo ciclo ainda, né? Exatamente. Então, são, assim, tratamentos bem agressivos mesmo. Daí o paciente precisa receber transfusão de sangue, de plaqueta, né? Precisa antibiótico, antifúngico, porque tanto a doença é muito imunossupressora e o tratamento também. E a depender do risco da leucemia, ou seja, é uma leucemia de baixo risco, é de risco intermediário, é de alto risco, que a gente define se vai transplantar ou não. E daí, para leucemias agudas, antigamente até se fazia o transplante autólogo, mas hoje em dia, já de uns anos para cá, já não se faz mais. O transplante que faz nas leucemias agudas são os halogênicos, que é o com doador. E mais uma vez, transplante vem depois da doença em remissão, tá? Transplante tem que ser para consolidar tratamento. Então precisa passar por todo o processo precisa do passar tratamento da pelo quimioterapia processo. intensiva. pra- Aham. Depois fazer Inclusive, me perguntaram ontem isso. Posso ir direto para o transplante? Não pode. Tem que passar por esse processo da quimioterapia antes. E a quimioterapia se faz aqui na cidade de Cuiabá. Depois, com a Faz. remissão, qualquer coisa, você encaminha para o grande centro. Para o grande centro, exatamente. E daí, o que facilita, a telemedicina facilita a nossa vida também, porque a gente já coloca esse paciente em contato com o grande centro já nessa fase inicial, para ir programando o tudo. Pra já transplante. tá tudo muito bem Aham. alinhado, para não perder o O time, exatamente. O time é muito importante Isso na que eu ia leucemia perguntar. aguda. Após término da quimioterapia de ataque, vamos dizer assim, quanto tempo para poder fazer o transplante? Tem esse tempo fixo? Porque na oncologia nós temos muito, vamos colocar câncer de cólon. Depois que operou, nós temos até 12 semanas para entrar com quimioterapia adjuvante. Onde a quimioterapia ainda tem o benefício. Né? Como é que entraria isso na... Tem, o time é super importante, porque a gente pode fazer o transplante já na primeira remissão. Então, assim, isso também depende do tipo, tá? Da leucemia. Mas, por exemplo, atingiu a primeira remissão, se eu já tiver com tudo pronto ali, eu tenho doador, eu tô num grande centro, já transplanta. Ficou muito famoso o caso da Fabiana Justus, né, que teve LMA e tal, e ela foi também para o pronto atendimento, ela foi para o Einstein, lá em São Paulo, com uma febre e tal, achou que era um resfriado, chegou lá, a leucemia já internou, e na mesma internação ela fez tudo e já saiu transplantada, já foi muito rápido. Mas então, se o paciente atingiu primeira remissão nesse primeiro ciclo de tratamento,
Se tiver tudo pronto, ele já pode transplantar transplante. sim. Só que às vezes não é a realidade. Às vezes não, na grande maioria das vezes não é a realidade. Tanto no SUS, porque no SUS tem muita gente ali para transplantar, e nessa questão, principalmente, é igual a gente aqui no Mato Grosso. Então, esse paciente tem que ir para outra cidade, tem que fazer os exames, tem que tipar a doadora, então acaba demorando. O problema é que a gente não pode parar de fazer a quimio enquanto ele não vai para o transplante. Então, ele tem que ficar recebendo tratamento ali, porque se a Uhum. doença fica pouco tempo sem receber nada, às vezes, Ela se já não pode se consolidou, manifestar. ela já pode voltar a recair. E essa busca pelo doador compatível já começa no diagnóstico? Já começa no diagnóstico. Uma das coisas que a gente já pergunta na anamnese ali quando vai fazer conhecer o caso da paciente é se já tem irmão e tudo mais, e já vai programando já quem que a gente vai fazer essa tipagem. Uhum. Porque o doador também precisa passar por uma série de exames e tudo mais. Essa processos. tipagem para ver se é compatível ou não, essa é mais fácil de fazer? Faz-se em Cuiabá ou o exame também tem que ir para fora? Se faz aqui em Cuiabá, sim, faz lá no Hospital Geral. Tem um laboratório de genética lá que faz. É o único lugar que faz. Olha, bacana. Ah, legal. Trabalhamos lá E e não não sabíamos. sabíamos disso. E faz pelo SUS. Ah, bacana. Daí a gente consegue tipar, já consegue fazer as duas tipificações assim mais iniciais, a gente consegue fazer aqui. E a gente acaba esbarrando no mesmo processo, né? Na mesma palavrinha, acesso. É. Sim. Para uns, sem demérito nenhum, o acesso é mais fácil porque tem recurso, e para outros o acesso é tão complicado e dificultado pela fila, né? De necessitados, Sim, né? com certeza. Os pacientes que precisam do SUS fazer transplante de medula sofrem muito, né? Já é difícil quando você já tá lá dentro de um grande centro. Quando eu tava na residência, a gente via que tinha muita gente para transplantar e às vezes não tinha leito e tempo para todo mundo. Às vezes falta um remédio que eles usam no condicionamento do transplante, que daí tem que parar tudo, porque às vezes está em falta ou é alguma coisa importada que eles não conseguiram importar. E agora você imagina um paciente que está aqui tratando e daí tem todo aquele processo do tratamento fora de domicílio, Para tem quem que tá na pedir porta do ajuda hospital do não governo. consegue, né? Exatamente, é E o difícil. trâmite é mais complicado, né? Cara, eu tava vendo aqui, se eu tivesse tido essa aula antes da prova da residência, acho que eu tinha ido melhor nas questões sobre leucemia. Eu não iria fazer hemato, mas eu teria Não, ido mas melhor nas provas de mas- residência. mas, cara, não, hemato jamais. Ó. Tem leucemia, já são 4. Ó, Fora as acho que é outras melhor encaminhar para hematológicas. especialista mesmo, tá melhor. Gabi, o que eu vejo assim, olhando de fora da hematologia, é que na oncologia a gente não tem a doença benigna. Uhum. Nós tratamos, quando o paciente nos procura por um tratamento oncológico, ele é um paciente, do oncologista clínico, normalmente é um paciente com doença maligna. No seu caso, ainda não sei se é o seu dia a dia, mas o hematologista ele concilia muito ainda a doença benigna do dia a dia, né? As anemias, entre outras, que eu acho que ainda são mais confusas para o nosso entendimento do que as próprias doenças isso daí é malignas, confuso. né? Como é que é conciliar esse dia a dia, assim, numa hora você dá um diagnóstico de uma leucemia aguda que precisa tratar amanhã e o outro é uma anemia ferropriva que você vai... Eu falo que graças a Deus dá pra gente O conciliar. equilíbrio. Já pensou se chegasse só leucemia aguda? Não. Ia ser difícil, O dia né? ia ser muito pesado. Ia ser muito pesado. Mas assim, como a gente aqui em Cuiabá somos poucos especialistas, né? Então, na maioria das cidades do Brasil é assim mesmo. O hematologista ele faz a hemato geral, então atende bastante benigna e é a maioria dos pacientes que a gente atende, acho que 80%, 70, 80% por aí são pacientes com patologias benignas. E fica mais para os grandes centros, que daí são bem, bem nichado, do mesmo jeito que Da oncologia. da oncologia também tem, o cara que só vê mama, o outro só vê Sim. pulmão e tal. Lá também tem o cara que só vê linfoma, o cara que só vê mieloma, o outro só leucemias agudas ou mieloproliferativas, enfim. Tem que ser em grande centro isso, né? Pra ter o Pra volume, nichar, né? Pra ter porque o senão não volume, consegue. exatamente. Mas, assim, no dia a dia é uma coisa boa, porque a gente vê várias coisas, você consegue dar mais andamento no seu consultório,
porque a consulta oncológica, ainda mais num diagnóstico novo, ou um paciente que precisa de um retratamento, são consultas mais que demandam mais tempo, demandam mais cuidado, mais atenção. E daí, às vezes, vem uma consulta benigna ali no meio, para que você já facilita a vida do paciente, já resolve e já trata, e resolveu a vida, recebeu alta. Então, deixa a Recebe especialidade o mais diagnóstico, o leve. tratamento e a alta na mesma consulta. Exatamente. E já bola para frente. Só que também uma coisa que vocês devem saber, que eu brinco que tem doenças benignas da hematologia que era melhor se fosse um câncer que a gente tratasse. Então tem muita doença benigna autoimune aí, que o tratamento é muito difícil também, são doenças graves, né? Tem esse lado também. Nem tudo são flores, Mas né? eu acho assim interessante quando a gente vê essa concilia. Eu lembro quando de pronto atendimento, que o meu professor da urgência ele sempre falava: você vai atender 10, 20 dor de cabeça num plantão. O que você tem que saber é identificar aquela dor de cabeça que precisa ser investigada, né? Exatamente. Que não é simples uma cefaleia, alguma simples, né? E acho que no caso da hematologia é a mesma coisa, né? Aquela febre, aquela anemia, aquela alteração, uma delas vai precisar ser investigada de um olhar mais a fundo. E a questão do paciente que chega no pronto atendimento com uma, entre aspas, uma simples febre e não sai do hospital até terminar o tratamento de uma leucemia, né? E na hemato tem muito isso, de às vezes os médicos não sabem muito bem o que é, e daí pede para passar com o hematologista para ver com uma outra visão, ver se a gente descobre aquela coisa de house, assim, né? Muito parecer, né? Chega assim. Umas coisas assim. Na oncologia também acontece. Aparece lá e você. Não sei nem por que me chamaram. Síndrome aqui, paraneoplásica. Justamente. Para todo mundo. Assim mesmo. Mas eu gosto disso, é bom. Gabi, eu queria, como você está no. Eu já citei isso, mas somos muitos alunos nesse sentido. Gostaria que, na verdade, você vendesse seu peixe. Vai que algum aluno que esteja assistindo e pense em fazer hematologia. Gostaria que você pontuasse as coisas boas, pelo menos, da hemato, para poder ele se convencer em fazer a prova de residência. Deixa eu só aproveitar e fazer um gancho. A hora que a Gabi falou que ela foi vendo se ia ser condizente com aquilo que você esperava da profissão, a gente sempre fala, isso já tá ficando clichê, né? A gente não escolhe, né? Você vai indo, mas na verdade quem te escolheu foi a profissão, né? Foi. A hematologia, no fim, ela te escolheu e te aceitou. E você aceitou essa escolha, porque, vê assim, eu sou oncologista, talvez alguns profissionais de outras áreas não aguentam a carga que a gente tem que aguentar, e com certeza eu não aguento a carga que você tem que aguentar. Então, eu acho que assim, a gente pergunta para todo mundo por que escolheu a profissão, mas no fundo a gente já tem aquela resposta de que a gente vai navegando, achei. De alguma forma, aqui em Cuiabá você achou a hematologia e foi aquilo que te encantou, e na verdade era a hematologia que estava te esperando e falar, vem Gabi, então conte para... Exatamente. E daí chega um momento que você fala, nossa, eu não consigo mais me ver fazendo outra coisa, né? Que eu acho que daí você se encaixa. Acho que é nessa hora que você percebe que escolhi certo, né? Exatamente. E assim, apesar dos dias às vezes parecer maçante, a gente se estressar muito, porque são as nossas especialidades, são assim, especialidades que demandam muito da gente, aí contato com família, e celular toda hora, paciente mandando WhatsApp à noite, às vezes de madrugada e tudo mais. Mas aí, às vezes, você faz um diagnóstico que você muda a vida da pessoa, você trata, e às vezes uma mensagem que você recebe, tipo, já compensa tudo. Hoje, mês de manhã, eu até mostrei pro William, recebi uma mensagem de uma família agradecendo, falando que vai rezar sempre por mim e pela minha família pro resto da vida, porque eu fiz a diferença na vida daquele paciente. Então, acho que vale a pena, né? Sim. Isso, fale coisas boas, que vai que o pessoal escuta aí. Acho que isso vale muito a pena, né? O paciente que te retribui, ou o familiar que te retribui com o que ele tem. E às vezes a gente não tá nem falando de recompensar financeiramente ou coisas materiais.
aquele que para rezar pela gente, acho que Sim. isso é uma... Ele podia estar pedindo qualquer coisa, Mas tá pedindo pela gente. e ele para naquele momento da oração dele para pedir pela gente. Acho que isso é uma coisa assim que é Sem aquele preço. cheque assim, ó. É. Exatamente. Fiz certo. Alguma coisa. É, Aquilo isso, tira todo aquele peso, isso, as lambadas, as discussões, os estresses, tudo aquilo. verdade. isso realmente marca. Eu tive uma história ano passado. Infelizmente faleceu a paciente, mas assim, a família falou isso também, mas pegou um presente, presente não, algo que era da paciente, me deu, falou, ó, ela ganhou em tal lugar, eu quero que você fique com isso, para você sempre lembrar dela, que você tratou ela muito bem, assim, eu acho que é isso que acaba recompensando a gente, mais do que Não, realmente coisa e material, eu né? acho assim que é nesse momento que o familiar perde aquele ente querido para a doença e ele reconhecer no profissional que o profissional fez a diferença, que apesar de ter saído, entre aspas, desfecho, derrotado né? daquela batalha, mas o profissional fez a diferença, eu acho que isso é muito louvável, assim, acho que acalenta o nosso coração, né? Com certeza. E só para voltar naquela parte dos alunos, Ah, assim, eu já tô nessa parte acadêmica aí, já vai fazer acho que quase 5 anos, desde quando eu voltei para Cuiabá. E foram pouquíssimos alunos que chegaram para perguntar mais sobre a especialidade e tal, porque a maioria, quando vê um pouquinho, fala, ah, é muito difícil, é muito difícil. Então foram poucos os alunos que vieram com esse interesse. Apesar de ser uma especialidade difícil, tem todas essas vantagens de você fazer a diferença na vida do paciente. É um paciente que ele é seu, que ninguém vai influenciar no seu tratamento. eu falei A isso gente. A oncologia tem muito disso, eu né? falei isso no episódio do Marcelo, uma das escolhas foi pensando nisso. Porque assim, porque tem especialidades que, querendo ou não, todo mundo quer meter a mão e quer opinar e quer mudar e o paciente fica confuso. E ali não, o paciente é seu e você é o médico dele. Uhum. Então, ele vai ter essa confiança em você. Tem essa questão que foi uma das coisas que mais me motivou a escolher a especialidade, de você trabalhar na área hospitalar, área laboratorial, laudo de exame, coleta de né? exame, tem um leque de opções para você fazer. Se você quiser ficar em grandes centros, hoje em dia trabalhar com CAR-T, né? Tem a parte de transplante de medula também. Então é uma área de muitas possibilidades, uma área que está crescendo muito nesse ponto de vista de tratamento. E assim, eu falo que se você gostar de clínica médica, você vai gostar de hemato, porque hemato é uma especialidade muito clínica. Então você faz todo o raciocínio, desde o diagnóstico, você suspeita da doença, você faz o diagnóstico, você coleta o exame, se você quiser, você lê a lâmina do mielograma, você entrega o diagnóstico, você trata e você faz esse acompanhamento, entendeu? Você vai fazer todo esse processo. E Então, isso é e bem na legal nossa também. especialidade nós remamos um pouco contra a maré, né? A maioria, o paciente faz o exame, acham lá alguma coisa e manda para o oncologista ou para o hemato. O nosso raciocínio ainda é o contrário, né? A gente tenta escutar o paciente, faz a suspeita Sim. diagnóstica e tenta direcionar os exames, principalmente os marcadores tumorais, né? Eu canso de receber um monte de listagem de marcador tumoral do paciente que não tem nada, nenhuma relação, e o paciente não né? tem nem câncer. Justamente. E daí vem junto com o zinco, com o alumínio, com cromo, é isso mesmo, desse jeito. Gabi, isso aí. aproveitando a seu brilhante conhecimento, ficou agora recente, agora reacendeu uma influencer, não me lembro o nome dela, que foi fazer um exame da prótese mamária dela e ela sentiu um volume na mama, foi feito um exame, tinha alguma alteração na prótese e foi diagnosticado um linfoma relacionado à prótese. Depois eu fui ver, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Eu fui ver que tem até um nome, né? Uma sopa de letrinhas. Uma sopa de letrinhas que dá nome a essa entidade. Gostaria que você falasse um pouco, esclarecesse o que é, se realmente é uma doença do sistema hematológico da paciente, se está relacionado à prótese, se isso precisa de tratamento, se não tirasse a prótese, se vai evoluir para alguma coisa, que você pudesse dar uma esclarecida para a população em geral, porque
eu fiquei... Eu desconhecia. Eu nunca Tá nem em tinha voga ouvido, agora eu porque nunca tá nem no tinha ouvido influencer, falar, mas eu nunca nem tinha eu ouvido também falar. nunca tinha escutado. E acho que isso provavelmente chamou a atenção de muita Muita gente. gente, A né? minha chamou a Aham. atenção e E eu... apareceu em tudo quanto é Aparece jornal. Aham, jornal, sim. Instagram, o cara É. é influencer, né? E, Acaba. e Sim. só te interrompendo de novo, e a gente passou por uma leva agora de muitas famosas fazendo explante, né? Tirando o silicone. Então, Aham. se isso é motivo para não colocar silicone. Uma que- polêmica, É, né? olha, a polêmica é sempre Os bem-vinda. cirurgiões plásticos vão ficar bravos com a É. gente. Não, então, mas assim, não precisem ter medo de colocar prótese. Por quê? Porque a gente está falando de uma entidade muito, muito, muito rara. Então, assim, não se tem ainda uma estimativa precisa da incidência. Porque essa questão de prótese, de prótese de mama, enfim, isso é uma coisa relativamente nova. Então, de coisa de 20 anos, Só fazer o 30 parênteses, anos pra 20 cá. anos na medicina é algo muito recente. Exatamente. É Não deu muito tempo de recente. De ter desenvolver estudos Exatamente. ainda. clínicos. Então, assim, eles têm alguns estudos pequenos falando de incidência de 1 para cada 30 mil, 1 para cada 300 mil. Então, a gente está falando de uma coisa muito rara. Mas, mesmo assim, a incidência ainda não ficou clara, porque é uma coisa rara. Então, assim, faz mais de 5 anos que a RU, a Organização Mundial de Saúde, já colocou nos subtipos de linfoma essa entidade. Então, assim, ela é nova, mas não é tão novinha assim. A gente Já já tinha sido sabe de algum documentada em algum tempo já. momento. Exatamente. Então, assim, linfoma é uma doença muito heterogênea. A gente tem mais de 50 tipos de linfoma. E esse linfoma relacionado à prótese mamária, então, ele é chamado de, tem uma sigla em inglês, né? BIA-AL, né? Que significa linfoma relacionado, associado ao implante mamário anaplásico, né? Então, o que é esse anaplásico? O anaplásico, ele é um subtipo de linfoma de células T. A grande maioria dos linfomas são de linfócitos B, e daí a gente tem uma minoria de linfomas relacionados ao linfócito T. E dentro desses linfócitos T também tem vários subtipos, mas já todos eles já são mais raros. E, assim, ela é uma doença relacionada ao implante da prótese. Faz, geralmente, aparecimento de aumento do volume da mama, um aumento, às vezes, mais abrupto, que é confundido até com um seroma. Só que, geralmente, a prótese é mais antiga, ou seja, tem que ser necessariamente de 1 ano depois para ter esse diagnóstico, mas em média é 7, 9 anos de prótese para desenvolver essa doença. Mais uma vez, é muito raro, então não precisa ficar todo mundo com medo Com essa e, ai neura meu Deus, toda. Ninguém será que. precisa ir para o cirurgião ou para o mastologista Exatamente, amanhã. amanhã não. E geralmente, se aparecer, vai ter esses sintomas igual da influencer, que ela relatou um aumento do volume da mama, que ela falou que triplicou de tamanho e foi muito rápido e tudo mais. Na verdade, pensa até em outra coisa e não que seja isso, né? Câncer de Exatamente. mama, Então, alguma coisa assim, se assim. confunde muito com seroma tardio, com, às vezes, contratura Da da prótese, sim. prótese, né, e tudo mais. O que é importante nesses casos? Ter um diagnóstico bem feito. Por quê? Porque o tratamento é explante, né? Tirar a Tirada da prótese. prótese. Só que se isso não for feito, a doença pode avançar sim. Então, assim, fez um diagnóstico, o diagnóstico ele pode ser feito só com a punção, faz a punção, que é a primeira coisa que o cirurgião plástico vai fazer, né? Fez a punção, só que daí esse líquido ele tem que ser mandado para análise. E a análise não pode ser só o anátomo patológico, né? Que a gente está acostumado em ver outros tipos de tumores. Uhum. Precisaria mandar esse líquido para a imunofenotipagem. Então, a imunofenotipagem ela é na mesma linha da imunohistoquímica, que faz os marcadores clonais ali daquelas células. Só que a imunofenotipagem ela é usada mais para meio líquido e a imunohistoquímica é usada mais para meio sólido, E né? o citopatológico poderia identificar para sugerir a Pode imuno... sugerir, a mas ele pode passar batido também. Porque para pedir esse exame, quem está funcionando tem que suspeitar.
Mas aí que é importante as pessoas terem linfoma. Muitas vezes ele não é diagnosticado porque as pessoas não lembram que ele existe. Então, assim, tem que ser um diagnóstico ali que o médico precisa suspeitar. Porque pode passar batido, sim. Na citologia pode não vir Tinha um sugerido. professor meu que falava que você só diagnostica aquilo que você já viu. Exatamente. Ou você já ouviu falar, senão né? É um você amigo não seu vai... já atendeu. A citologia oncótica tem outras coisas, né? Que nem câncer de pulmão, derrame pleural. A maioria das vezes pode até vir negativo, É mas negativo. não porque veio negativo não é um câncer, né? Mas Exatamente. quando vem positivo, realmente. É. Então ela é altamente específica, mas não é tão sensível assim esse exame. E o que acontece? O que vai vir no linfoma? Linfócito. Onde a gente tem linfócito? Em qualquer processo inflamatório. Sim. Então, isso aí você inespecífico, pode é muito inespecífico, batido passa mesmo. batido. E daí tem que ter essa malícia de pedir, então, esse exame. Daí vem a grande questão. A imunofenotipagem não é um exame tão simples. Aqui em Cuiabá a gente não faz esse exame. A gente consegue mandar para fora com facilidade, mas precisa ser mandado para fora. E é um material que é célula ali, ele vai no tubinho mesmo, o sangue a gente manda no EDTA, é que a gente costuma mandar mais líquor e sangue, né? Mas assim, ele não vai com nenhum conservante, geralmente, igual um bloco de material vai ser sólido vai direcionado no formol. mesmo. Ele precisa ser direcionado naquele momento, ainda mais a gente que manda para fora, e daí eles têm que receber essa amostra ali em geralmente 48 horas no máximo. A logística Porque tem que essas ser muito células boa. degeneram. A logística tem que funcionar. Uhum. Mas, por exemplo, conseguimos mandar aqui em Cuiabá tranquilo, tá? Só programa, o laboratório recebe geralmente até meio-dia. 1 hora da tarde o boy passa, leva para o aeroporto, a amostra tá lá à noite, tá? Então, assim, suspeitou, faz esse exame, que daí a imunofenotipagem vai vir sugestiva. Daí o cirurgião vai programar o explante na cirurgia, então ele vai fazer tirar ali, né, drenar esse seroma. E é importante também ele mandar a amostra ali daquele material da cirurgia para ver se saiu tudo, se ainda, né, ficou resquícios ali, até para definir se foi só isso mesmo, tiramos a prótese e tá tudo certo. Mas na grande maioria das vezes é só isso. É uma doença localizada, tá? Claro que quando a gente for examinar o paciente, a gente vai fazer um estadiamento, avaliar se tem linfonodo acometido, se tem lesão de pele, tá? Mas ela é um tipo de linfoma que foge um pouco da regra. Ele tem muito mais essa característica de ser uma doença localizada e não sistêmica. Até quando a gente estuda, é uma coisa que a gente fica com hemato meio mordido, porque o estadiamento é feito de TNM. E hemato não gosta de Ela TNM, fica meio né? fica nervosa, fica nervosa. Misturou com Mas oncologia de novo. Exatamente, mas porque justamente por eles ter esse comportamento mais localizado e não sistêmico igual aos outros linfomas, entendeu? Sim. Tem alguns estudos que mostraram relação maior com próteses texturizadas, que é aquelas mais rugosas, né? Uhum. A lisa parece que tem menos incidência. Mas, como toda coisa nova, ninguém sabe muita coisa sobre isso. Então, é São muito poucos casos raro, também, mais difícil de poucos estudar. casos, a maioria das vezes Não se tem o resolve N tirando da suficiente, né? prótese, E não fazendo uma avaliação fazendo uma clínica avaliação, completa para ver se está exatamente. resolvido mesmo ou não. Só lembrar de, então, suspeitou, fazer o diagnóstico correto. Uhum. E quem, Imunofenotipagem. e quem olha as próteses, lembrar que existe o linfoma Sim. para pedir o exame Aham. quando for. Tem que bater isso indicado. muito no cirurgião plástico, né? Na cabeça dele, para ele Sim. poder lembrar, porque é o Mas principal profissional que vai mexer com isso. Exatamente, mas nos guidelines, assim, da ESMO, do NCCN, eles falam que daí é uma abordagem multidisciplinar ali, com o hemato, com o cirurgião plástico e às vezes com o cirurgião oncológico também, para entrar em Mas a gente volta oncologia, naquele né? raciocínio, né? O cirurgião plástico deve ver N seroma. Uhum. Não. Ele olhar aquele seroma, E achar aquele que N mais um, e achar que ele é mais um, ele tem que lembrar muito que existe o linfoma. E às vezes essa questão
do exame ser uma logística mais difícil, não é qualquer lugar que faz, passa batido. Ah, será que eu vou solicitar isso? E Acho também que não é um exame. precisa. E assim, a gente tem que tomar cuidado também com o boom de exame, né? Aham, De não pedir para todo mundo também, exatamente. pedir para realmente para aquele que tem a suspeita Necessidade, né? clínica, né? Por Aham, conta da logística, de todo o trabalho que. aham. Não é um exame muito barato também, então Não cobre pelo plano, talvez, né? cobre, Cobre? aham, Ah, então, menos mal. aham. Mas também não dá Não, não dá para pra para pedir pra todo... onerar a não, fonte sim, sim. pagadora pedindo exame para todo mundo, né? Exatamente, Sim, tem que sim. ser bem indicado, né? Exatamente. Gabi, quem quiser uma consulta com hematologista, onde te acha, onde pode. Rede social, É, aquele meio assim, né? Briga. Eu atendo aqui com os meus colegas, né? Na Oncomed, podem me procurar lá. Rede social, eu ainda não tô com a rede social com um perfil profissional, mas eu já estou me Tá se programando movimentando pra isso. até para eu, Gabi, isso. até eu. Eu fui assim mais resistente, porque às vezes a gente quer ali um pouquinho de fugir um pouquinho quando a gente chega em casa, né? Descansar e tal. Sim. Mas eu vejo que é um contato importante para a gente ficar mais perto do paciente, né? Então, vou programar isso e quando eu tiver, eu mando para vocês. Sim, tá Bacana. certo. Juliano, suas considerações finais. Bom, Gabi, eu agradeço você ter vindo aqui, ter a disponibilidade desse tempo para poder falar aqui no programa. Achei muito interessante, realmente, tudo que você explanou aqui, dessa nova moda aí do linfoma da prótese mamária, da questão do fevereiro laranja, que é o nosso tema principal aqui do episódio. Conseguiu, acho que, pontuar bem os tipos de leucemia crônica. Brilhantemente. Foi muito bem. Até pra gente, né, que não tem Porra. tanto contato, se acaba a Uma gente aula. conseguindo entender melhor sobre essa entidade, essa patologia que não é fácil e é perigosa, né? Então eu agradeço muito por você estar aqui e falar sobre isso. Gabi, antes de encerrar, você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para os seus pacientes, para quem tem algum familiar com leucemia, com linfoma, com alguma doença hematológica? Uhum. É, o que eu sempre falo, assim, que são diagnósticos muitas vezes difíceis, tratamentos desafiadores, mas que a gente tem que enfrentar da maneira que a gente pode, com o máximo das nossas forças e dedicação, porque na grande maioria das vezes tem cura e vai ter bons resultados e a gente tem que ter fé que vai dar tudo certo. A gente não pode ficar com medo do diagnóstico e deixar de enfrentar a doença. E estamos aí para ajudar quem está precisando, né? Gabi, muito obrigado pelo seu tempo. Uma sexta-feira à noite, vier gravar com a gente. Falou, Gostar muito da gente, né? falou brilhantemente sobre um tema que, para mim, na minha opinião, obviamente faz parte da sua especialização. Você treinou e você estuda isso todos os dias, mas para mim é um tema muito difícil e você falou brilhantemente, elucidou muito bem, acho que pontuou bem a necessidade da conscientização sobre as doenças hematológicas, falando um pouco mais da leucemia. Eu só tenho a agradecer o seu tempo, apesar de eu ficar muito chateado com você quando eu descobri que eu sou 10 anos mais velho que você. Isso me deixou muito chateado. Gabriel, Gabriel, eu não queria ser chato, mas você é o mais velho do pessoal. É assim mesmo, acontece. Quando ela me convidou para o verdade. aniversário, eu falei, não, 10 anos mais nova que eu. Foi no meu Acontece. aniversário de 30. Isso. Foi. Já faz um tempinho. Mas marcou ele. Marcou, fiquei chateado. Falei pra Flávia, falei, 10 anos. Gente, muito obrigado por nos assistirem, por nos ouvirem. Sigam o nosso canal no YouTube, no Spotify. Sinalizem para receber novos vídeos. Nos deem feedback sobre novos temas a serem abordados para que a gente consiga trazer mais informações e seja cada vez mais atrativo a todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo. Até mais, gente. Coloque idade lá no YouTube para ver se o Gabriel é mais velho que vocês, por favor.